Eu vou resumir algumas das que estão aqui e vou fazer uma pergunta ao Sr. Dr. Francisco Teixeira da Mota, que são duas, mas que se pode resumir numa, que é esta aqui, que se a linguagem nas próprias decisões judiciais não deverá ser mais simples, ou pelo menos adaptar o tipo de linguagem conforme o interlocutor, e a outra que se cruza com esta, que se pergunta que se, no seu entender, além da qualidade da linguagem utilizada nas decisões judiciais, qual será a melhor forma de melhorar a comunicação da fundamentação das decisões judiciais? Por exemplo, via assessor de imprensa, press release ou outros. No fundo, a comunicação da sentença para os diretamente interessados e para a comunidade em geral. Como é que se resolve este problema? Bom, eu diria o seguinte, eu penso que não digo nada novo. Em primeiro lugar, como é evidente, a melhoria da clareza ou da... Não se ouve? Agora se ouve. Obrigado. A melhoria da clareza ou da legibilidade ou do entendimento de uma decisão judicial vai depender do juiz. No fundo, a qualidade da justiça tem a ver com a qualidade do juiz e a qualidade da leitura vai ter a qualidade do juiz no sentido da escrita, e isso é muito difícil, excepto se fossem internados em campos de treinamento linguístico para serem obrigados reciclados em escrita acessível. Como isso não é provável, possível nem desejável, o problema vai do esforço individual, da forma como, através desta água mole em pedra dura, as pessoas vão percebendo que, efetivamente, seria melhor, em alguns casos, traduzirem aquilo que estão a escrever. Embora a verdade é que fomos treinados, muitos de nós, naturalmente, nas universidades e ao longo do tempo, para exatamente sermos o mais rigorosos possível. E o conceito do rigor, muitas vezes, prende-se com a complexidade da linguagem. Não é obrigatório, mas depois este exato equilíbrio, esta ponderação de interesses e valores à volta da simplicidade e do rigor, não é evidente e pode-se fazer. A melhor pode-se ir fazendo, é algo que não há uma solução total. Por outro lado, é evidente que os assessores de imprensa têm uma importância enorme. Antigamente não havia nada, nem ninguém, depois falava-se dos gabinetes de imprensa, que se iam criar gabinetes de imprensa, depois há sempre os constrangimentos orçamentais que todos nós sabemos, que dificultam a criação desses novos sistemas. Hoje em dia existe assessor de imprensa no Supremo, existe no Conselho Superior de Magistratura, não sei no que há mais, ou enfim, não estou completamente ligado a isso, não sei, mas é evidente que é importante e simplifica o trabalho para a comunicação social, que tem um acesso rápido à informação e desbloqueia. Eu penso que, não sei se na relação de Lisboa não existe, mas eu lembro de ver várias vezes o Presidente da relação a dar explicações. Eu penso que hoje em dia já há mais essa lógica, essa possibilidade. A transformação da própria linguagem é que eu penso que é mais difícil, porque, como digo, é um trabalho individual. Eu chamo a atenção para que aquela ideia da RTP Ensina de se criar estes pequenos vídeos, curiosamente viemos aqui parar aos pequenos vídeos, e aos filmes aqueles dos tribunais de execução, das execuções, do bailiff, de irem lá. Isso são formas que eu penso que nós podíamos fazer também, explicando melhor o que é os tribunais, nessa RTP Ensina, que deve ser possível fazer alguma forma de colaboração institucional. Muito obrigado, Sr. A pergunta dirigida à doutora Meredith Eckhart era esta que consta aqui, que em resumo diz que também nós monitorizamos os nossos dados, contudo a divulgação de todos significa que apenas os maus são escolhidos e que depois escolhidos pela imprensa. E se essa é também a experiência na Dinamarca? Well, the short answer is yes. Because it's always easier to go with a story that has some sort of drama. There must be the drama in it. But the other answer is it's not necessarily always the truth, because we actually also do get people to, or get the journalist tell about the good stories once in a while. So what we do is we proactively pick, when we have the good stories about the numbers also, we make the thing up front and we put it to the press, and there are actually quite a number of times when they take it. And when they don't, we must live with that as well. It's the same way that okay. Alguém tem alguma... Mais alguém na sala que tenha alguma pergunta? Em relação à comunicação do senhor... Não está ligado? Sr. Teixeira da Mota, uma questão
Relativamente à comunicação do Dr. Teixeira da Mota, eu colocava uma questão. Não será essa exigência de simplificação e de simplicidade da linguagem, não é de clareza, é de simplicidade, não se poderá transformar na negação do direito enquanto ciência jurídica, ou pelo menos enquanto área especializada do conhecimento, porque, bem, toda a gente sabe que o direito utiliza a linguagem comum com significados muito precisos, não é? E que não pode ser lido por um cidadão comum dentro da amplitude que aquela palavra, que determinadas palavras na linguagem comum têm o seu significado. E que para isso mesmo se exige sempre a mediação entre o emissor do direito, o juiz, neste caso, de um advogado ou de uma pessoa qualificada na área jurídica, do Ministério Público, de um advogado. Portanto, de uma exigência de um patrocínio. Até que ponto esta exigência de simplicidade da linguagem não contraria precisamente uma necessidade, ou melhor, uma exigência de qualidade que cada vez deve ser uma meta sempre na nossa projeção, sendo certo que me parece que isto, ou melhor, a transposição, a simplificação da linguagem jurídica não deverá ser um ónus do juiz, mas deverá ser um ónus do representante das partes ou um ónus do jornalismo especializado que queira fazer uso de determinada peça jurídica. Ou seja, corre-se o risco de pôr o juiz a falar uma linguagem simplista relativamente a coisas que exigem, ou a situações que exigem um rigor científico ou um rigor de área de conhecimento especializado, para quem não gosta de ouvir falar do direito ou quem não acha que o direito é uma ciência. Eu penso que corremos o risco de estar a prejudicar seriamente a qualidade em função da atribuição ao juiz de uma obrigação, ou melhor, de uma função que não é dele, que é a função de comunicação com o cliente e com o público em geral. São duas funções que estão atribuídas respectivamente aos patrocinadores das partes e aos jornalistas que querem fazer uso das decisões. Muito obrigado. Ainda antes de passar ao Sr. Doutor para falar, eu recordo que o parecer do Conselho Consultivo que eu referi logo no início aborda todas essas dificuldades, daí que a formação é de que é desejável que a linguagem judiciária seja ao mesmo tempo acessível, simples e clara. Reconhecem-se as dificuldades, nomeadamente, quando estamos a falar na ciência jurídica. Mas dão, por exemplo, que se evite o uso do latim. Portanto, tornar mais clara sem prejudicar todas essas dificuldades que a sua doutora levanta. E agora sim faço. Está ligado. Bem, eu não quero acabar com os advogados. Não é a minha intenção acabar com os advogados. Acho que tem uma função social muito útil e, portanto, não quero acabar com os advogados. Reconheço, doutora... Bom, o problema é que não há só, nem é preto nem branco, não é 100 nem é 0. O problema é sempre esta questão. Nós partimos... É evidente que não vamos pedir a um técnico de taques que faça um relatório do TAC em linguagem simples. Olha, está ali uma mancha. Bom... Não, é evidente que não. Portanto, não vamos chegar a isso. O problema é a capacidade e a humildade, o esforço que é pedido a quem, sem perder o rigor, vá, na medida do possível, simplificar. O problema é que nós fomos talvez demasiado estruturados para complexificar e o que se está a pedir é um esforço. Não se pretende de maneira nenhuma que o juiz saia de fazer a sentença e que vá para o escritório de advogado explicar ao cliente e a seguir vá para o jornal fazer a notícia. Não é isso. Agora, talvez seja possível, em alguns casos, que o juiz tenha essa perspectiva. Tudo depende da perspectiva com que se olha. E que se nós olhamos que estamos a produzir só para nós, não estamos a produzir para outros, ou estamos a produzir para os inspectores, ou estamos a produzir para os tribunais superiores, é um erro. Nós temos de pensar que estamos a produzir para uma comunidade. Nós, eu não produzo nada, mas
nas alegações procuro ajudar à produção, mas é neste sentido, doutor, não ponho em causa que é evidente que o juiz não pode desempenhar a função nem de jornalista nem de advogado, mas há espaço ainda, dentro da visão tradicional de como são escritas as decisões, que podem simplificar. Por exemplo, veja o caso que disse aqui a minha colega, disse que eles lá, na Dinamarca, eu digo a minha colega porque não consigo dizer o nome, não é? Meret Eckart. O que é que ela disse? Que eles fazem frases de 13 a 18 palavras. As sentences no sentido de palavras, embora a sentença também... Portanto, isto, por exemplo, nós temos às vezes acórdãos em que se leem frases que uma pessoa anda ali a zigue-zaguear lá dentro e tropeça em conceitos, volta atrás, vai... Há coisas alucinantes, verdadeiramente, doutora. Inteligentíssimas. Nenhum erro. Rigorosas. Mas o caos. E é nesse sentido, está a ver? Porquê? Porque às vezes as pessoas, pela sua capacidade até de elaboração intelectual, esquecem-se da realidade e das pessoas, da pessoa comum, ou até nós, como advogados, somos obrigados, em princípio, a perceber, ou estamos treinados também para isso, mesmo assim, às vezes, há situações verdadeiramente difíceis. Por desconhecimento, mas de facto há a percepção. Eu trabalho num Tribunal da Relação de Lisboa e, como tal, aprecio recursos, não é? E não tenho a percepção de que as sentenças da primeira instância sejam elaboradas de forma tão caótica, nem tão imperceptível. Eu não disse isso, doutora, por favor, não diga isso, que eu não disse que as sentenças... Não, eu estou a pôr isto entre aspas, não é? Não diga isso. Mas não sejam imperceptíveis. São a maioria são perceptíveis. Doutora, estamos aqui a trabalhar, eu não estou a dizer que isto... Eu trabalho todos os dias, tenho julgamentos todas as semanas, praticamente, eu tenho sentenças. Doutora, eu não está a ver, quer dizer, não estou a dizer isso. Estou a falar em abstrato, em geral. Agora, eu não estou a dizer que as sentenças de primeira instância são... digo mais, as sentenças para já, as de primeira instância só tenho as minhas. E as que eu leio mais são as da Relação e do Supremo, que estão publicadas. Porque eu leio centenas, eu vou à DGSI e todos os dias, praticamente, se não puder todos os dias, leio acórdãos. Está a ver? Quer dizer, portanto, e há uns que são simples, outros são complicados, uns que fazem um bom resumo, há uns que estão bem fundamentados. Pronto, vou ver isso. O que eu digo é que dentro desta lógica que estamos aqui a tratar, eu penso, agora não estou a dizer de maneira nenhuma que as sentenças são caóticas, não tenho problema nenhum com sentenças, não tenho nenhum problema. Acho que podíamos fazer melhor, se calhar, só isso. Do curo. Creio que já percebemos o sentido e foi claro. Eu queria apenas então dar por terminados os trabalhos